sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 10 e o capítulo 11 do livro O Guardião da Meia-Noite. Mas antes eu peço que você deixe o seu apoio ao canal. É sempre muito importante e significa muito para mim, certo? Se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode dar uma olhadinha no box de descrição. Lá você vai encontrar mais detalhes. Então, dados os recados, vamos para o capítulo 10. Castigo aos traidores. Por volta de 1948, o caboclo falou-me que seu filho havia sido libertado pelos magos do Grande Oriente das garras do Príncipe das Trevas. Fico feliz com esta vitória, caboclo. Ele venceu sua prova, então? Sim e não, guardião. Como é possível, caboclo? Venceu ou não venceu? Indaguei eu. Venha, guardião, vou levá-lo onde ele está. Fomos até um grande templo do Grande Oriente. Eu já estivera lá outras vezes, na companhia do velho João de Minas. Sabia qual era a função daquele templo. Ali, os mestres da luz recebiam os casos mais graves. Iam para lá entes da luz que caíam em combate com as forças das trevas ou vítimas de magia negra e encantamentos. Quando vi o cavaleiro da estrela da guia, acredite se quiser, novamente senti que lágrimas corriam dos buracos oculares desta caveira. Não se parecia nem um pouco com o cavaleiro que conheci. Não tinha luz alguma, e seu corpo astral estava reduzido a um farrapo. Gemia de vez em quando, repetindo uma frase. Deus me ajude, pois confio em vós. Durante o tempo em que ficamos perto dele, ouvi várias vezes esta frase. Ou eram as dores, ou as lembranças do horror. Não sei dizer qual dos dois era pior, que faziam-no dar fortes gemidos e dizer a frase. Uma senhora estava sentada a um canto e chorava muito. Soube depois que era sua última mãe. Vê, guardião, meu filho está alucinado pelo horror, e o que mantém é a sua fé, mas a loucura tomou conta do seu mental. Eles não podem fazer nada para aliviar seu sofrimento? Estão tentando, mas está difícil. Já aliviaram um pouco seu mental, porém não pode ir além. Se forçarem, ele ficará igual a um débil mental. Sabe por que ficam assim, não? Não. Pode me ensinar, caboclo? Sim, guardião. Os débeis que você vê na carne ou no astral sofreram o horror do inferno. Seus mentais foram tomados pelo horror e, num ato de desespero, se autodestruíram. Quando voltam à carne, não conseguem coordenar as funções dos 7 sentidos, pois não têm a todos eles completos. Isso é eterno? Não, mas leva muito tempo para que os adquiram de volta. O passado é implacável, não, caboclo? Sim, guardião. Em muitos casos, os reencarnacionistas têm que paralisar o mental para que possam reconstruir. Primeiro o espírito destruído e depois, em melhores condições, reativar o mental anestesiado. Isto pode demorar séculos para ser conseguido. Você nunca viu pessoas aparentemente perfeitas e normais enlouquecerem na carne? Sim, eu já vi vários casos. O porquê disso, caboclo? É o mental que estava se recompondo e que trouxe de volta o horror do passado. Isso contraria os médicos da Terra, caboclo? O que sabem eles sobre a loucura, se mal conhecem o corpo físico e praticamente nada sabem sobre o corpo mental? Mas eu tenho visto alguns gênios no assunto. Nada sabem, guardião. O que fazem é aliviar o mental com calmantes que paralisam o cérebro. Dessa forma, isolam o mental do cérebro e nada mais. O calmante serve apenas para isto, mas o horror continua até que o espírito o esgote todo na carne e na alma. Isso é novo para mim, caboclo.
pois isto é um umbral, guardião, uma criação mental onde nem a luz, nem as trevas pode penetrar. No umbral, somente o Criador modifica um espírito. As luzes que você viu comigo na zona neutra são emanações do Criador, que envolvem espíritos que vivem o horror do umbral e são recompostos para o reencarne. E estes, como reencarnam? Débeis mentais, guardião, mas levam no mental uma centelha do Criador divino, que vai expandindo-se com o tempo, voltam ao estado normal. Como posso entender melhor sobre tão grande assunto, caboclo? Vá à biblioteca do Grande Oriente e peça livros sobre o mental. Logo saberá tudo o que a maioria não sabe. Eu irei, caboclo. Está preocupado com meu filho? Sim. Talvez um dia eu possa auxiliá-lo se ele voltar à carne com alguma normalidade. Isso não acontecerá, mas assim mesmo eu lhe agradeço. Foi tudo minha culpa. Não caia no umbral, guardião. Você tem criado uma culpa mental que não lhe pertence. O que ele sofreu foi uma cobrança do passado. Excedeu-se quando tinha o poder e agora paga o preço da lei. Não entendo, caboclo. Poderia me esclarecer? Pois não. Num tempo muito antigo, ele foi um grande guardião e se autopromoveu a juiz de muitos, quando devia combater apenas aos que serviam às trevas. Não soube poupar aqueles que haviam sido conduzidos a tal situação, ou por não terem escolha ou por ignorância. Quem nasce no meio não é culpado por ter sido influenciado por ele. Aqueles que eram nascidos em lugares dominados por mestres das trevas, quando muito, poderiam ter sido esclarecidos e não castigados. Isso deveria ter sido feito com os chefes e não com os discípulos. O que sofreu foi uma cobrança da lei da causa e efeito. Criou um karma muito forte e sofre as consequências disto até hoje. Isto me assusta, caboclo. Por que, guardião? Um dia terei que acertar minhas contas também. Já não estará pagando-as, guardião? Duvido. Isto é nada perto do que fiz. Lembre-se do que eu falei há pouco. Quem vive no meio não é culpado por agir de acordo com suas regras. Muitas vezes nos excedemos em certos preconceitos que podemos saudá-los em pouco tempo. Ainda assim, eu não estou tranquilo. Mas diga-me como conseguiram libertar o seu filho. Um outro guardião capturou o ser das trevas que o denunciou ao príncipe das trevas e obrigou-o a dizer onde ele se encontrava. Depois disto, foi fácil para os magos da luz libertarem-no. Qual foi o guardião? Preciso conhecê-lo. Foi o guardião dos 7 portais das trevas. Já o conheço. Não é de muita conversa. Cuidado com ele, pois não é de muita conversa e não gosta de ser incomodado por coisas banais. O que eu quero dele não é coisa banal. Vou procurá-lo assim que sairmos daqui, caso não vá precisar de mim. Não precisarei, mas cuidado, pois a cobrança já foi feita e poderá incorrer em novo erro. Talvez tenha razão, mas o perdão só existe na luz. Nas trevas, o que impera é a vingança e o acerto de contas. Vingança não é o melhor remédio para curar as chagas do passado. Isto vale para quem habita na luz, caboclo. Nós que vivemos nas trevas, ou destruímos ou somos destruídos. Lá não existe humildade, amor ou caridade. A lei do ódio é absoluta. Veja seu filho e depois me condene se achar que estou errado. Eu não condeno ninguém. Apenas esclareço as consequências dos atos de cada um. Nisto entrou no local uma mulher toda coberta por um manto vermelho e dourado. Eu me recolhi, pois nunca havia visto tal figura antes. A curiosidade despertou em mim, mas calei-me. Ela se aproximou do leito em que o cavaleiro estava deitado.
Eu fiquei observando. Ela era imponente. Olhou para ele e acariciou sua cabeça. Mais uma vez, eu cheguei tarde. Por que tem que ser assim? Não adianta lamentar agora, rainha, falou a mãe do cavaleiro. Não poderá fazer nada por enquanto. O ar de importância cedeu lugar a uma tristeza profunda. Ela tirou o pano que cobria sua cabeça e eu pude ver o quanto era bela. Pelos símbolos no centro que carregava, eu vi que era uma servidora da lei também. Indaguei sobre ela ao caboclo. Quem é ela? Uma guardiã das trevas como você, só que trabalha na linha dos encantos e dos elementos. É a guardiã de um dos pontos de força da natureza ligados aos guardiões dos mistérios maiores. Isto eu não conheço, caboclo. Ainda é cedo para que possa saber de tudo, guardião. O tempo o ensinará. Por que ela está chorando? Você não choraria se algo acontecesse à sua princesa? Isto quer dizer... Sim, é isto mesmo. Quer que eu o apresente a ela? Não. Vai que ela saiba que ele está assim por culpa minha e eu terei problemas depois. Teme tanto assim a algo que fugiu ao seu controle, guardião? Se pensar sempre assim, acabará voltando ao umbral. É melhor assumir de vez minha responsabilidade. Vamos então. Eu a conheci, e ela não me culpou de nada. Aceitava tudo como inevitável. São coisas do nosso destino. Isso não muda nunca. Quando um sobe, o outro cai. Até quando se repetirá, caboclo? Não sei, rainha. Quem pode responder a essa pergunta não se faz visível a nós. Quem sabe um dia tudo termine. Assim espero, pois já estou cansada de tanta luta. Há momentos em que gostaria de largar tudo, mas nem isto me é permitido. Confie no futuro e terá forças para o presente. Ela nada respondeu. O manto negro do silêncio a envolveu. Despedimo-nos e partimos. O caboclo foi cuidar de seus afazeres, e eu fui ao encontro do guardião das 7 portais das trevas. Procurei o companheiro das 7 portas, pois era nos seus domínios que eu iria adentrar. Ele concordou em me conduzir ao seu chefe, o maioral no seu ponto de força na lei da natureza. Ao entrar nos seus domínios, vi o quanto era poderoso. Quando nos aproximamos de sua morada, fomos barrados por lanceiros negros. Após algumas palavras com o meu guia naquela região, foi-me permitida passagem. Percebi que ali só entrava quem obtivesse ordem e também só saía quem a obtivesse. Na Assembleia, eu nunca havia desconfiado de tamanho poder por parte do guardião dos 7 portais. Ao entrarmos em seu castelo, fui obrigado a deixar minhas armas com um soldado da antiguidade. Outro nos conduziu ao seu encontro. Quando estávamos diante dele, perguntou-me: O que deseja, senhor da meia-noite? Vim ao seu encontro porque fiquei sabendo que tem alguém em seu reino que me pertence. Todos os que estão em meus domínios me pertencem. Isto é indiscutível. Mas se eu achar que pode levá-lo, eu o darei de presente. Quem é o infeliz? É aquele que denunciou o cavaleiro da Estrela da Guia ao príncipe das trevas. Ele deu uma gargalhada e, com os seus olhos frios, que pareciam atravessar meus ossos, lançou umas faíscas em minha direção. Quem disse que ele lhe pertence? Eu me assustei com seu tom de voz. Tenho contas a ajustar com ele. Vou mostrar-lhe onde ele está. No relance, estávamos numa localidade infernal. Que lugar é este, senhor guardião dos 7 portais? Aqui é onde reiduco os traidores. Tem até um local para isso?
Para cada tipo de delito, tenho um lugar para a reeducação. Por isto, sou o senhor dos 7 portais das trevas. Entendo. Ainda não entende, senhor da meia-noite. Tem apenas uma vaga ideia. Olhando para um dos guardas do lugar, ele falou: Traga-me o canalha que servia a Lúcifer. Num instante ele foi trazido. Tinha uma corrente no pescoço e o corpo reduzido a pele e ossos. Tinha marcas por todo o corpo. Ei-lo aí, senhor da meia-noite. É isto aí que lhe pertence? Acha que o castigaria melhor do que eu? Duvido. Acho que não faria melhor para ele pagar a traição. Pois eu não estou cobrando a traição de agora. O que ele está pagando é uma traição cometida há 4.000 anos atrás, quando era um miserável e ganancioso sacerdote. Agora ele vai pagar esta traição. Conseguiu me escapar por muito tempo, mas agora vai passar o mesmo tempo em meu reino. Quando eu o soltar, será o mais perfeito dos espíritos, pois terá medo até de se olhar. Posso falar com ele? À vontade, senhor da meia-noite. Eu me aproximei e chamei-o pelo nome. Vamos, traidor. Encare-me agora. Ajude-me, amo. Eu imploro sua ajuda. Estão acabando comigo. Que pena, não? Devia ter pensado nisto antes de me trair. Por que não veio acertar suas contas comigo ao invés de descarregar seu ódio no meu amigo de luz? Ele também era culpado por minha queda. Assim me vinguei dos dois. Conte-me sua história, cão. Depois verei o que posso fazer por você. Nós já fomos irmãos no passado longínquo. Não nos demos muito bem. E esse foi o princípio de toda a discórdia. Diga a ele o que você fez naquela época, traidor. Falou irado o guardião dos portais. Eu era um grande mago negro. Usei o conhecimento dos mistérios das trevas para matá-lo. Caí muito quando desencarnei. Consegui me integrar às regiões de Lúcifer e de lá comecei a persegui-lo implacavelmente. Quando você reencarnou, logo eu reencarnei também. Mas eu vim sem poder algum e ainda escravo seu. Na carne, eu não me lembrava de nada, mas ainda eu o odiava. Quando me ofereceu a liberdade, vi a oportunidade de ganhar com sua oferta. Eu já vinha trabalhando para virar sua cabeça. Aquilo que aconteceu entre você e sua esposa foi resultado do trabalho de um feiticeiro africano. Quer dizer que eu estava sendo obsediado? Isto mesmo, amo. Que imbecil eu fui! Porque só agora eu descubro isto. Lúcifer encobriu tudo com sua capa vermelha e negra. Falou o guardião dos 7 portais. Ele usou esse imbecil para derrubá-lo. O assassino que o conduziu até onde estava sua esposa também era um instrumento dele. Onde se encontra aquele canalha? Tenho procurado por ele em todos os lugares e não o encontro. Ele está integrado às hostes de Lúcifer. Diga-me, senhor, guardião dos 7 portais das trevas, o que foi que ele fez para atraí-lo há milênios atrás? O cavaleiro era seu protetor, à direita, e eu à esquerda. Por ambição, ele praticou uma cerimônia negra que o envolveu em fios tão fortes que até nós fomos envolvidos. Muitos dos meus caíram nas garras de Lúcifer. Ele me odeia por eu ser um guardião da lei e tirar-lhe muitos escravos. Você caiu, o cavaleiro caiu e eu caí, todos vítimas do mesmo canalha, esse traidor aí. Falou-me sobre como fora o golpe para se apossar do meu reino. Ao final de tudo, eu era outro. Agora conhecia todos os fios do destino. Quando já me retirava, ele implorou: Irmão, não me deixe aqui. Não o deixarei, irmão.
Assim que você pagar o que deve ao senhor guardião dos 7 portais das trevas, eu virei buscá-lo para que me pague também. Ele ficou ali se lamentando de sua falta de sorte. Capítulo 11. Conhecendo a lei. Quando já estávamos no salão do guardião, eu pedi para que revelasse o meu passado. Das coisas que me falou, vou dizer-lhe apenas que eu já havia sido um grande iniciado e que caí por causa do meu irmão. Também disse que o cavaleiro havia sido meu pai há 7.000 anos atrás e que minha esposa, a madre, já havia sido uma filha dele, assim como a minha princesa. Então é por isso que ele nos conduziu para o serviço da lei. Queria nos elevar sem que percebêssemos nada. Sim, ele tem passado os últimos milênios ajudando os seus. Saiba que você foi bisneto dele na última encarnação, Senhor da Meia-Noite. A fortuna que herdou provinha do que ele deixou aos filhos, e eles aos netos. E quando você veio à carne, tudo estava preparado para que fosse um grande homem. Mas você enveredou por um caminho estranho e colocou tudo a perder. Qual seria o caminho? Seu sogro iria indicá-lo para um cargo importante na corte do rei. Lá você poderia usar toda a sua inteligência para coisas boas em relação à colônia. O porquê você já sabe. Só uma coisa boa resultou de todo o esforço do cavaleiro. O que foi? Sua antiga esposa usou toda a sua fortuna em benefício daqueles que eram amparados pela ordem que ela abraçou. A fortuna foi diluída entre muitos que nada tinham, além da própria vida. Melhor assim. Além do mais, imbecil, ela era virgem. Sua voz trazia um rancor profundo. Eu engoli o imbecil como um elogio, pois foi muito mais que isso. Ele bateu o pé e o recinto encheu-se de belas mulheres. Olha, idiota, todas elas são minhas, e ainda assim não toque nenhuma. Mas mesmo que eu escolhesse uma, após minha escolha, eu a aceitaria como ela é, e não como eu gostaria que fosse. Novamente, engoli a ofensa como uma boa reprimenda. Eu merecia ouvir aquilo de um ente das trevas superior a mim. Ele tornou a bater o pé, e as mulheres se foram. Como era poderoso o guardião dos 7 portais das trevas, que leu o meu pensamento. Não pense que consegui o meu poder sendo um tolo. Sempre dormi com um olho aberto. Nunca deixei uma ofensa sem resposta, nem um inimigo mais fraco sem conhecer o meu poder. Nunca deixei de respeitar um igual ou de temer a um mais forte. Foi assim que consegui tanto poder. Também nunca saí da lei do karma. Não derrubo quem não merece, nem elevo quem não fizer por merecer. Não traio ninguém, mas também não deixo de castigar um traidor. Leve o tempo que for necessário, eu o castigo. Não castigo um inocente, mas não perdoo um culpado. Não dou a um devedor, mas não tiro de um credor. Não salvo a quem quer se perder, mas não ponho a perder quem quer se salvar. Não ajudo a morrer quem quer viver, mas não deixo vivo quem quer se matar. Não tomo de quem achar, mas não devolvo a quem perder. Não pego o poder do Senhor da Luz, mas não recuso o poder do Senhor das Trevas. Não induzo alguém a abandonar o caminho da lei, mas não culpo quem dele se afastou. Não ajudo alguém que não queira ser ajudado, mas não nego ajuda a quem merecer. Sirvo a luz, mas também sirvo as trevas. No meu reino eu mando, e sei me comportar. Não peço o impossível, mas dou apenas o possível. Nem tudo que me pedem eu dou, mas nem tudo que dou é porque me pediram. Só respeito a luz do grande da luz e das trevas, e nada mais. É por isso que o grande exige de mim. Portanto, é isso que eu exijo dos que habitam o meu reino. Não faço chorar o inocente, mas não deixo sorrir o culpado. Não liberto o condenado,
mas não aprisiono o inocente. Não revelo o oculto, mas não oculto ao que pode ser revelado. Não infrinjo a lei, e pela lei não sou incomodado. Agora sabe de onde vem meu poder, Senhor da meia-noite. Eu sou um dos 7 guardiões da lei das trevas. Os outros 6, procure, e a lei lhe mostrará. Porque o Senhor não socorreu o cavaleiro em sua queda. Foi a lei maior que o determinou. Por isso eu me calei. Mas quando ela saiu em seu auxílio, eu arrasei o reino de Lúcifer para saber onde estava o cavaleiro, e acabei descobrindo, pois foi a lei que me ordenou que assim o fizesse. Ele teve que calar-se e entregar-me o culpado. Obrigado, guardião dos 7 portais das trevas. Deu-me uma lição sábia. Sou seu devedor. Nada me deve, Senhor da meia-noite. Gosto de ensinar a quem quer aprender, mas também gosto de castigar a quem aprende e faz mau uso do saber. Ele bateu o pé esquerdo, e o recinto se encheu de entidades que haviam sido religiosos quando na carne. Eis aí um exemplo do mau uso do saber. Eles aprenderam tudo o que precisavam para suas missões na Terra, mas não seguiram o que pregaram. Usaram do que sabiam em benefício próprio, ou para arruinar aos que acreditaram neles. Olhe bem, guardião da meia-noite, e verá que os que diziam sábios, iluminados, profetas, grandes líderes religiosos ou grandes sacerdotes não passavam de otários, idiotas, tolos, imbecis, cegos e mal-intencionados. Verá entre eles todo tipo de defeito e nenhuma qualidade. Eram lobos uns, pois se aproveitavam e comiam suas ovelhas, e hienas outros, pois se contentavam em consumir os restos deixados pelos lobos. Uns e outros hoje choram pelo erro cometido, pela oportunidade perdida e pela luz não conquistada. Viveram do mundo e não pelo mundo. A lei não os perdoou e os entregou a mim. Eu dou-lhes o que merecem, porque sou um guardião da lei das trevas, e esta é minha função. A lei não iria colocar um ser bom e iluminado para castigar os canalhas, nem colocaria um carrasco como eu para premiar aqueles que venceram suas provas, não? Os guardiões da lei, na luz, têm uma função como a minha, mas afeta a luz. Não deixam cair quem se fez por merecer a ascensão. Eu não deixo subir aos que se fizeram por merecer a queda. Eu sou a mão que castiga, a outra é a que acaricia. Eu sou a mão que derruba, a outra a que levanta. Tudo isto eu sou, e ainda assim não sou infeliz, triste, arrependido ou ruim. Não sofro de remorso por castigar aquele que a lei derrubou, assim como um guardião da lei na luz nada sente ao premiar a quem merecer. Eu sou o que sou, um guardião da lei das trevas, e me orgulho disto, porque sei que sou necessário à lei. E tudo isto você também é, ou será, se assumir todo o seu passado, resgatá-lo e se sentir feliz em servir à lei. Ela o recompensará quando assim quiser, não porque você peça qualquer recompensa pelo seu trabalho, mas porque serve-a sem se lamentar por estar nas trevas, pois luz e trevas são os dois lados do Criador. Aos que trabalham durante o dia e dormem à noite, mas também há os que trabalham de noite e dormem durante o dia. Há os animais que só saem de sua morada sob o sol, e aqueles que só o fazem sob o luar. Há o verão, mas também há o inverno. O que um aquece, o outro esfria, e vice-versa. Há a primavera, mas há também o outono. O que um faz brotar, o outro faz se recolher, e vice-versa. Há o fogo para queimar, e a água para saciar a sede. Há a terra para germinar, e há o ar para oxigenar. Há tantas coisas, e no fim, são somente partes do um. Por isso lhe digo, guardião da meia-noite, aos anjos,
e aos demônios. Os anjos habitam na luz e os demônios nas trevas. Uns não condenam uns aos outros, pois sabem que são o que são, porque assim quis o Criador. Aqueles que vivem no meio é que criam tanta confusão com suas descidas da carne. Do nosso lado não há nada disso. Cada um sabe a que lado pertence, e os que não sabem são os primeiros de quem nos apossamos. Esta é a lei que nos rege, e a todo o resto da criação. Mas não vou falar, pois precisaria de muito tempo para tal coisa. Espero que possa sair daqui melhor servidor da lei do que quando chegou. Eu agradeço suas palavras, guardião dos portais. Pena que eu seja muito pequeno para ajudá-lo. Senão eu diria, se precisar de minha ajuda, é só pedir. Pois ainda lhe digo que a maior das pirâmides não prescinde da menor de suas pedras, a maior das aves de sua menor pena, nem o maior teto de sua menor telha, e nem o maior corpo do seu menor dedo. O maior rio não rejeita a menor gota da chuva, nem o maior exército ao seu mais fraco soldado. O maior rico é aquele que valoriza o menor de seus bens. Muito mais eu poderia dizer, mas me satisfaço em dizer-lhe: obrigado, guardião da meia-noite. Se eu precisar de seu auxílio, não terei vergonha em lhe pedir, pois por terem vergonha, muitos morrem. Morrem por terem desejado algo e não terem provado seu gosto. Vergonha não faz parte do meu vocabulário, e a palavra que mais prezo é a que se chama respeito. Haja assim, e não será traído nem odiado, mas respeitado. Nem os maiores passarão por cima de você, e nem os menores lhe escaparão. Ele parou de falar. Até a vista, guardião dos 7 portais das trevas. Até a vista, guardião da meia-noite. A saída foi rápida. Quando já estávamos na crosta, agradeci ao companheiro que havia me acompanhado. Agora você sabe realmente quem é ele e por que é tão calado. Comigo não foi calado. Ele sabia que devia dizer-lhe tudo aquilo. Por quê? Eu não sei, mas ele sabe. Quer voltar lá para perguntar? Não. Outro dia eu perguntarei. Até a vista, companheiro. Dali voltei ao meu ponto de força. Era exatamente meia-noite. Quando cheguei, minha princesa estava preocupada. Pensei que havia sido preso. Onde estava? Vou contar-lhe algo que a deixará estarrecida. E comecei a falar sobre tudo que havia visto e ouvido. Quando terminei, ela estava mais apagada que nunca. Como tudo se encaixa perfeitamente, não? Sim, a lógica é perfeita. Não sobra uma única peça fora do tabuleiro. O destino puxa seus fios, e nós somos guiados para onde ele quer, princesa. Será que o cavaleiro se recuperará? Isso eu não sei, mas os mestres da luz saberão ajudá-lo. A mulher que você viu chegar eu a conheço. Ela é a rainha do ponto de força das trevas do mar. Serve a lei da segunda linha da força da natureza. Mas por que o cavaleiro não a levou consigo? Isto é um mistério para mim. No momento certo eu saberei. Quero saber também. Fale-me quando souber. O tempo corria, pois eu me desdobrava no trabalho com os guardiões da lei e da luz. Muitos de minha linha atingiram o grau de guardiões, ou mudavam de lado e passavam para a direita. Continua no capítulo 12. Até lá!